Muito bem, galera. Bem-vindos a mais uma aula de marketing. Eu sou o professor Dagoberto Cascardo. Hoje a gente está no conteúdo, na matéria de e-commerce, no curso de marketing. E a gente vai estar hoje tendo a nossa sexta aulinha aí, tá bom, galera? O que a gente vai ver hoje nessa aula, galera? Então, basicamente, a gente vai compreender aí sobre as redes sociais e influenciadores no e-commerce. Tá ok? Como que isso funciona? Tá ok? Então vamos lá. Vamos dar início hoje à aula um pouquinho diferente, tá? Queria que a gente tivesse hoje uma aula um pouco mais dinâmica. Quebra gelo aí, pra gente poder... Eu sei que tá friozinho, sei se tá frio aí. Aqui acordamos com muito frio, moro em Curitiba. Curitiba muito frio hoje, embora ontem tava um pouquinho mais, né? A gente tá com um pouquinho de frio hoje, né? Aqui no estúdio tá mais agradável aqui, mas ontem tava mais frio, né? Então hoje eu sei que a gente tem que quebrar um pouquinho o gelo aí, né? Então prontos, galera. Primeiramente, vamos fazer uma brincadeira aí. O que é o que é? Vamos ver se vocês respondem. Pode responder tanto no chat quanto oralmente. Aí a gente pode abrir o áudio, tá? O que é o que é? Tem cabeça, tem dente, mas não é bicho e nem gente. Quem sabe aí dessa resposta? O que é o que é? Tem cabeça, tem dente, mas não é bicho e nem gente. Quem pode responder aí pra mim? O alho. Muito bem. É o alho. Aí. Segundo lá. O que é o que é? O que é o que é? Anda com os pés na cabeça. De novo. O que é o que é? Anda com os pés na cabeça. Piolho. A galera tá muito ligeira aqui. Segundo, o que é o que é? Sempre se quebra quando se fala. Sempre se quebra quando se fala. Muito bem. É o silêncio. A galera tá ligeira demais. Ligeira demais. Inclusive, essas dinâmicas aí a gente vai tentar fazer toda a aula, tá, galera? Até pra gente poder quebrar um pouco o gelo, a gente tá friozinho, né? Até pra gente poder criar aí um momento de aula mais dinâmico, tá bom? Continuando, galera. O objetivo da aula aqui basicamente compreender dessa aula, compreender o papel das redes sociais no ecossistema do e-commerce, tá? Identificar o impacto dos influenciadores digitais nas estratégias de venda, analisar boas práticas e riscos de campanhas com influenciadores e explorar aí plataformas e formatos aí que mais engajem nas vendas online, tá? Beleza? Então, rapidamente, a gente vai dar início aí ao nosso conteúdo. Primeiramente, eu queria que a gente falasse sobre a força das redes sociais no e-commerce, tá? As redes sociais, elas basicamente elas ampliam o alcance da loja virtual, tá? Criando aí proximidade com o público. Elas funcionam basicamente como vitrines digitais, né? E canais de relacionamento direto com o consumidor. Além disso, a gente sabe que permite aí anúncios segmentados, né? Direcionados para o público que a gente precisa. E as interações basicamente são feitas em tempo real. Então, plataformas, por exemplo, como Instagram, TikTok, Facebook, são as mais usadas hoje, a gente sabe disso, mas existem outras milhares de formas de engajamento através de outras redes sociais que existem, tá bom? Então, basicamente a gente começa por aí, entendendo que tudo isso, todas essas redes, elas são como uma vitrine, uma porta de entrada aí para nossas lojas virtuais, tá ok? Continuando. Perfil do consumidor nas redes sociais, tá? Então, o consumidor digital, ele é influenciado por conteúdos rápidos, né? Tem dica aqui para vocês. Basicamente, pensando na questão visual e interativo. O gosto de sentir confiança antes de comprar. Então, o público hoje ele está tentando, ele quer sentir uma confiança, uma participação nessa interatividade para poder comprar. Isso vai valorizar aí uma interação com o público.
Então, basicamente, isso valoriza aí uma conexão com o público. Então, elas seguem aí basicamente tendências e acompanham aí influenciadores e consome por identificação, basicamente, quando a gente está falando de influenciadores, a gente está pensando numa identificação da marca com o público usando basicamente uma imagem, né? Uma identificação já estabelecida de um ator, de um influencer, de alguém que está com a sua vida pública basicamente já lançada. Então a gente basicamente usa isso para alavancar o nosso produto. Então conhecer esses comportamentos aí, de quando que é necessário usar isso, é a chave aí para criar estratégias de marketing mais eficazes, tá? E é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá ok? Enquete rápida aí, galera. Mais um pouquinho. Eu te perguntar aqui. Qual rede social você mais usa hoje em dia? Tá? Vamos ver a resposta de vocês aí. TikTok. Letra B, o Instagram. Letra C, YouTube. Bora lá, galera. Qual que hoje você tem mais usado aí? Essas redes sociais. Dessas três aí. Qual que você acha mais relevante hoje? A B, Instagram. Muito bem. E aí, eu queria um voluntário aí para falar para mim por que ele acha, um ou dois voluntários, para comentar aí por que ele acha que o Instagram é uma rede social mais, no caso, mais expansiva, ou por que você acha que ela é realmente a mais interessante das outras? Alguém poderia comentar para mim por que o Instagram ele é mais interessante do que as outras redes? Para você, pode ser uma opinião pessoal sua, não tem problema. Bora aqui, chega aqui na frente aqui, não sei seu nome. Vem aqui, fala o teu nome e por que você acha que uma dessas redes é mais interessante para você? Por causa da acessibilidade. Muito bem. Hoje a gente tem como saber também qual que é as redes sociais que mais têm sido engajadas, né? O Instagram está entre as que estão sem mic. Então, beleza, vamos usar o chat, então. Inclusive, voltando aqui, a gente consegue perceber hoje, através do Google Analytics, né? Se você digitar lá, quais são as redes sociais hoje mais usadas em 2025. Ele vai dar até um gráfico para você aí, de quais são as redes sociais, os canais comunicativos mais usados no marketing, por exemplo, tá? O Instagram, ele tá entre o terceiro ali, se não me engano, segundo ou terceiro hoje, mais engajado aí, para fazer publicidades e campanhas de marketing, tá bom? Muito bem, galera. Continuando. Bora lá, então, pro nosso slide. Influenciadores digitais como estratégia de venda. Então, esse é o nosso conceito hoje. Entender que influenciadores digitais como basicamente fazendo parte de uma estratégia de venda, né? Influenciadores são vistos como amigos virtuais. Então, e eles geram confiança basicamente nos produtos que eles apresentam. Então, e eles ajudam basicamente as marcas a alcançarem públicos específicos, né? Dentro da linguagem um pouco mais autêntica, mais original para aquele público específico, tá? Então, campanhas com influenciadores, ele aumenta o engajamento e as conversões aí, que no caso é a fidelização e a concretização da venda, através desses engajamentos que os influenciadores conectam com a marca com o cliente. E basicamente isso é essencial, que os valores dos influenciadores estejam alinhados com a marca. Muito importante isso, galera. Então, no e-commerce, como eu já falei aqui, por exemplo, quando a aula passada eu falei sobre, eu dei uma pincelada sobre isso, falando, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, da propaganda lá da Shopee, né? Basicamente, que eles usavam ali vários atores, né? Dei uma pincelada aqui, vou dar uma pincelada de novo. E, galera, como é importante a escolha do ator, do personagem que vai ser colocado lá. Por quê? Porque isso vai dar toda uma credibilidade, tem que estar alinhado a posição desse ator, a vivência, a vida dele, pública mesmo, valores que ele tem, o próprio trabalho dele, enfim. Isso é muito importante para eu fazer essa escolha. Então, quando eu vou montar uma campanha de marketing, uma loja virtual, e eu quero montar uma campanha para uma loja virtual,
escolher um bom influencer, ou uma boa imagem, né, de uma pessoa, vai credibilizar demais a sua campanha, tá? Então isso que eu queria hoje destacar aqui nessa aula, tá bom? Continuando lá, galera. Próximo passo aqui é tipos de influenciadores que a gente vai ver. Então são vários. Queria que você entendesse que a gente vai pensar até nisso para escolher um influenciador. Então a gente vai ter esses tipos de influenciadores: nano, micro, macro e as celebridades ou mega celebridades, né? Basicamente o nano e o micro influenciadores, eles têm assim, são aquelas pessoas menos conhecidas. A gente está falando do tanto que essa pessoa ela alcançou aí na sua exposição de trabalho, tá? Então, basicamente, então, o nano e o micro são influenciadores que têm menos seguidores, né? Mas tem um engajamento alto. Então tem pessoa que ele não tem tantos seguidores, mas naquela galera que segue ele é fiel àquela imagem. Mesmo que, não, mas ele não tem tanto seguidor. Mas ele não tem tanto seguidor, mas ele tem lá, sei lá, ele tem 20 mil seguidor. Mas 20 mil são fiéis ao que ele falar. O que ele falar vai ser muito bem. Então, são 20 mil clientes que você consegue alcançar através daquela imagem. Então, eu tenho que pensar nisso. E eles também são, por eles não ter uma dimensão maior, a gente também vai pensar na questão da escolha financeira, a gente vai falar sobre isso. O macro e as celebridades, lógico, eles alcançam grandes massas, né? Mas também a gente tem que entender, como eu falei aqui, custam mais caro, né? Tem um custo ali maior, né? Que ele tem mais influência, vão ter muito mais resultados em termos de número de alcance, nem sempre em fidelização, mas em números de alcance, sim. Então, assim, custam mais e são menos acessíveis, inclusive. Então, tem duas problemáticas que eu queria apresentar. Porque tem a questão de agenda dele, porque muita gente quer o trabalho dele. Então, vai ser muito mais difícil você pegar lá um Cristiano Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho, um cara assim, mega celebridade, um ator da novela das 8 para fazer a tua propaganda, do que um influencerzinho que tem lá 50, 100 mil seguidores e que vai te custar bem mais barato que aquele. Então, assim, mas o que eu quero? A minha campanha precisa daquilo? Então, a escolha, coloquei ali bem conotado, a escolha de influenciadores depende muito do que? Do meu orçamento de campanha, né, publicitária, e do público-alvo que eu quero alcançar através da minha campanha. Então vai depender muito. Às vezes eu até tenho uma grana boa, mas o meu público que eu quero alcançar não é necessário usar uma mega celebridade. Alguém ali menos conhecido também vai fazer a mesma coisa. Então, menos é mais às vezes, né? Então, como eu falei. Então, essa escolha, ela é muito importante para a gente poder alcançar. E é nessas escolhas que eu queria ajudar você hoje a pensar, tá ok? Enquete rápida, inclusive. Bora lá. Pode responder no chat. Você já comprou algo por indicação de um influenciador? Alguém aqui já comprou? Eu vi um produto lá que, sei lá, o Whindersson Nunes lá tava anunciando. Aí eu comprei porque, cara, eu gosto do Whindersson Nunes e comprei. Um exemplo, né? Alguém comprou por causa de uma imagem, de uma pessoa que você gosta? Eu comprei esse produto porque eu gostava da pessoa que estava apresentando o produto. Alguém? Você podia falar para mim o que você comprou por causa dessa propaganda? O produto? É que antigamente, só quando vocês vão pensando aí, antigamente, não sei se é da época de vocês, eu sou da época que nós comprava o salgadinho só por causa do tazo que vinha dentro. Não era nem por causa do salgadinho. Rapaz, nunca comi tanto salgadinho na minha vida para ter tazo de rolê. A gente comprava por causa do brinquedo ali. O brinquedo era nosso influenciador, né? O desenho, para nós na época não tinha essa questão da internet. E quem influenciava a gente eram os desenhos animados, era na TV, né? Tinha lá os atores, a Xuxa, a Angélica, a Eliana, Mara Maravilha. Galera, essa galera era ela, por exemplo, lançava um brinquedo lá da Estrela, da época de vocês.
Quem que ia fazer a propaganda do brinquedo da estrela? Alguns desses apresentadores de TV aí. Alguns desses apresentadores. Ou era a Eliana, ou era... Por quê? Porque ela era como se ela tivesse uma credibilidade para falar de coisa de criança. Ela nem era criança, mas na cabeça da criança, ela era autoridade para falar. Então, se a Xuxa falou, é porque é bom, né? Não é verdade? Ah, se o Cariani falou, é bom, bom demais. Às vezes nem é, ainda mais dá uma credibilidade, né? Por quê? Porque a escolha, ela trabalha com essa segmentação, né? E é bem legal, interessante a gente pensar nisso, né? Porque às vezes é cômico, mas é interessante. Tem pessoa que não consegue linkar, né, quando ele vai fazer a campanha dele, né? Trazer essas experiências empíricas aí para essas escolhas, tá? Inclusive, eu fiz muito isso, né? Comprar, a gente queria comprar, não tinha dinheiro às vezes, via lá, fazia uma vendinha aqui, um vendia lá para comprar, só por causa da publicidade que era colocado naquele produto, né? Muito bem. Beleza, galera? Continuando lá. Conteúdo que gera conversões. Aqui tem uma dica muito importante que eu queria deixar para vocês até, tá? Mesmo que a gente está falando de e-commerce. Então, montei a minha lojinha, eu tenho minha lojinha de e-commerce. Como fazer as primeiras publicações, como fazer as primeiras campanhas de marketing. Então, primeiramente, galera, pensar em stories, né? Publicações ali, vídeos curtos e basicamente com resenhas, tá? Sempre resumido, sempre pensando em coisas mais objetivas. E a gente está falando aqui também de unboxes, né? Essa ideia do unbox que é muito atual, né? Hoje é muito fácil falar. Hoje minha avó, se falar unbox, não sabe nem o que é. Se é de comer, se é de... Então a gente sabe que nós somos a geração que entende isso e usa isso. Só que às vezes não está aplicando isso para outro, não consegue expandir isso. Um unboxing não é só também mostrar um produto, mas é também mostrar uma imagem. Também a gente pode fazer um unboxing de uma ideia. Vou explorar uma ideia nova. Então, quando a gente está falando de unboxing, a gente está falando de explorar coisas novas ou coisas que visualmente, no caso do online, se eu olhar só a foto, não vou conseguir ter essa sensação. Então eu teria que ter um terceiro ali, que no caso é o influencer, é o ator ali que está ali abrindo o produto, mostrando, olha, esse aqui tem a textura tal, a tela desse celular tem tantas cores, nossa, parece muito bom, processador mexendo, né? Parece rápido. Ah, essa comida aqui, nossa, me parece muito gostoso, parece esse tempero. Então a gente vai ver muito unbox hoje, e que é uma linguagem natural nossa. Então, isso é uma dica impressionante. Vou fazer uma campanha de marketing na minha escola sobre um brigadeiro. Galera, milhões de jeitos de você fazer vender rápido. Fazer vídeos curtos, alguém experimentando. Olha, a gente vai estar aqui com a nossa professora Débora. Hoje ela vai estar experimentando. Primeira vez ela é a primeira pessoa a experimentar o nosso brigadeiro. E aí você faz aquele videozinho de 15, 20 segundos, ela experimentando, ela tendo as primeiras sensações ali dela com o seu produto. Cara, isso é fantástico os resultados que a gente tem com isso. Parece bobo, mas é muito eficaz essa ideia. Então, por isso que eu coloquei ali, que é uma dica impressionante. E quanto mais natural e autêntico o conteúdo, maior aí a chance de venda também, tá? Então, influenciadores que demonstram ou mostram, né, o uso do produto no dia a dia geram aí uma identificação maior com o cliente, né, dando credibilidade. E é lógico que a gente tem que pensar nisso, só que dica ali final, evitar exagero, tá, galera? Aquela coisa muito longa, muito detalhada demais. A gente tem que ser transparente. Isso é essencial, né, para manter aí uma confiança. Então, evitar exageros e ser o mais transparente possível. Se o produto for ruim, fala que é ruim mesmo, então, né? Ó, faltou aqui um pouco de açúcar nesse doce aqui. Tá meio ruim, né? Porque isso vai... olha, galera, a gente descobriu aqui que a gente foi vender o brigadeiro, mas o brigadeiro não estava muito bem feito, queimou. E a professora percebeu ali, a gente não tinha visto e tal, mas a gente vai tentar fazer. Aí você demonstra, faz uns insights de foto, mostrando como é que foi o preparo, melhorou, chegou no ponto, aí você vai, aí faz de novo com a mesma pessoa que experimentou na primeira vez. Cara, isso é transparência. Então, quando a gente pensa em campanha, a gente pensa no passo a passo, processo por processo.
Isso é o e-commerce. Isso é a nossa loja virtual, é a nossa apresentação, tá? Então, querendo meio que dar dicas para você como fazer isso na prática mesmo, tá bom, galera? Então, bora lá. Continuando aqui, uma coisa que vocês veem bastante, a gente vai estar também falando, que é uma coisa simples, mas provavelmente vocês já sabem, são os hashtags, né? E engajamentos nas redes sociais, né? Então, a gente sabe que os hashtags, eles ampliam o alcance e conectam o conteúdo a temas populares, né? Hashtag brigadeiro na escola, hashtag professora gosta de brigadeiro, hashtag turma do brigadeiro. Cara, isso vai basicamente explodir aí a sua segmentação e a sua definição do produto. Então, usar os hashtags especifica aí um nicho e ele vai ajudar e atrair o público certo para o seu produto. Então, campanhas virais, muitas vezes elas nascem aí de uma boa hashtag, né? Não sei se vocês sabem disso, mas às vezes uma boa hashtag no lugar certo, bem colocado, torna uma campanha viral e uma imagem se tornar viral, tá? Um exemplo, hashtag Profeta Mirim, hashtag The King, The Power, The Best, não é verdade? Todo mundo já sabe, virou uma campanha. Hashtag, por quê? Porque ele exagera aí o alcance, tá? Então assim, mas exagerar o uso disso também pode soar um pouco forçado. Sempre eu vou colocar uma cautelação, que tem pessoa que usa demais às vezes, né? Você vai ver lá, tem mais hashtag do que texto, mais hashtag do que tudo. Então isso aí vai afastar um pouquinho os seguidores do produto, tá? Ou até a intenção do uso, né, do hashtag. Beleza? Continuando. Enquete rápida. O que mais te faz clicar em um post de uma loja nas redes sociais? A promoção? A estética? A curiosidade? Ou a indicação? O que você acha que mais faz você clicar ou o cliente clicar dentro das lojas das redes sociais? A, B, C ou D? A, promoção. B, a estética do produto. C, curiosidade com relação ao produto. Ou D, indicação. Bora lá. Vamos por números, né? Quem que acha que é por promoção aí? Você cria por promoção? Levanta a mão. Por estética do produto. Uns 2 ali clicou na estética. Curiosidade. 1. E indicação. Alguém te indicou aquele produto. Foi maior a indicação, né? Deu uma dividida. Mas geralmente, galera, eu não sei se vocês já compraram aqui na internet, né? Eu acredito que vocês já fazem compra na internet. A primeira coisa que a gente vê não é lá as estrelinhas do produto, se ele foi bem indicado, se ele foi bem falado. Não é a primeira coisa que a gente olha o produto, sim, mas o que faz eu realmente clicar para comprar mesmo? Se realmente alguém já falou daquele produto, se ele tem uma boa indicação de alguém. Então isso ajuda muito, galera. Mas pode ser a questão do post ser uma coisa que te gere uma curiosidade. Então, divide um pouco a opinião nisso aí. Muito bem, galera. Continuar lá? Risco do uso dos influenciadores. Então, escolher mal influenciadores pode prejudicar a imagem da marca, como eu já falei aqui. Então, polêmicas pessoais, discursos incoerentes, isso vai afetar aí a credibilidade da campanha. Então, quando você coloca lá um ator, ou alguém que está envolvido em algum escândalo e tal, não vai pegar bem. Então, a gente vai ter que pensar nisso, né? Às vezes não é nem culpa dele, mas, a campanha de marketing tem que pensar em como que isso vai afetar a credibilidade da marca se eu usar essa imagem aí. Então é preciso pesquisar basicamente também um histórico dos influenciadores antes de
firmar essas parcerias aí, tá? Então eu tenho que pensar lá, será que tem alguma coisa aí que eu não vi, que tá meio... é, então, parece coisa de detetive, né? Mas tem essa questão de eu saber se a vida da pessoa ali vai ter um prejuízo para a credibilidade da minha marca, tá? Então, por quê? Porque contratos e regras claras são essenciais para evitar prejuízo. Porque depois que você firmou o contrato, você tem que honrar com aquele contrato. Às vezes sai mais caro você é, sai mais caro você quebrar o contrato do que continuar com aquilo lá e ter o prejuízo da imagem errada do cara. Porque o contrato, às vezes, que você fez ali não compensa a multa que você vai levar. Ou, às vezes, compensa você quebrar o contrato. Não, cara, a gente descobriu isso, vamos quebrar, vamos pagar a multa aí, mas a gente não vai usar a tua imagem porque pra gente não acha interessante para a credibilidade da nossa empresa nesse momento. A gente pode fazer isso é muito ético, inclusive. Então a gente tem que estar atento a essas coisas quando a gente vai montar uma campanha, tá? Redes sociais e atendimento ao cliente. Então, clientes usam redes sociais para basicamente tirar dúvidas, reclamar ou elogiar. Então, responder com rapidez e empatia melhora a nossa experiência de compra. Então, as interações nas redes sociais também é uma forma de marketing indireto, tá? E empresas que ignoram os comentários, eles perdem a oportunidade de fidelizar um cliente à sua marca, de fidelizar uma compra, de concretizar aí a sua imagem no mercado, tá? Então, galera, inclusive eu vejo muitas pessoas, até tirando um pouquinho, que tem dificuldade de às vezes responder um WhatsApp, gente. Você manda um WhatsApp pra pessoa vai te responder daqui 3 dias. Eu não sei o que acontece. Você manda um WhatsApp pra pessoa, parece que ele não responde. Não responde. Não sei se já aconteceu isso com você. E nem é porque tá, assim, que eu falo assim, atarefado. Ele é meio que ignora mesmo. Tem pessoa que ignora as mensagens, que ignora, ele fala com o que ele quer na hora que ele quer. Ele não tem essa atenção. Então, quem é do marketing, galera, a gente tem que estar sempre predisposto a isso em todo momento, galera, não só nas nossas campanhas, porque a nossa campanha vai refletir exatamente o que está dentro da gente, né? Então, essa educação que a gente tem, essa ética, isso vai transpor para todo o nosso trabalho. Então, galera, por que eu estou fazendo essa ponte aqui? Não é só porque é uma questão crítica, é uma questão de construção de pensamento mesmo, tá? Então, eu sei que não é todo mundo, mas a gente já viu como que é ruim você mandar uma mensagem para alguém e a pessoa te responder. Então, você imagina um cliente que comprou, pagou e teve sei lá, aconteceu alguma coisa, ou ele tem uma dúvida, ou ele nem comprou ainda, ele está querendo comprar e você nem atendeu ali. Tem muito produto que eu não comprei, por exemplo, que eu fiz uma pergunta para a loja online e o cara demorou 2 dias para me responder. 2 dias. Aconteceu isso comigo. Eu não comprei. Comprei outra loja. Então, assim, galera, isso aí, basicamente, é muito interessante. Então, bora lá, galera, que vai bater o sinal? Continuando lá. Métricas e resultados das campanhas com influência. Então, é preciso medir o alcance dos cliques, conversões e engajamentos das ações. Então, ferramentas, como eu já falei aqui, como o Instagram Insights, o Google Analytics, vai ajudar aí nesse controle, nessa métrica, nessa dimensão de análise. Porque sem análise, galera, não há como saber o que deu certo ou errado ou o que precisa mudar. Então, métricas bem acompanhadas otimizam os investimentos em campanhas futuras. Então, tem que ter essa influência aí. E tendências do futuro do marketing, que eu queria terminar aqui, que eu queria que a gente estivesse sempre se atentando. Vídeos curtos sempre, lives com vendas, o tempo real, como que está crescendo, o público buscando mais autenticidade e diversidade por causa das campanhas. Então, isso a gente ficar atento a isso, galera, vai garantir um posicionamento mais competitivo da marca. Tá ok, galera? Lembrando que a próxima aula vocês vão ter uma provinha aí, e aí a gente já vai partir para a próxima aula. Então, no mais, galera, muito obrigado pela aula, e a gente fica por aqui.